Minha mãe era viciada em jogos de azar e acumulou uma dívida de 800 mil desesperado. Fui vendido para uma jovem rica e mimada para pagar a dívida. Para me redimir, eu tinha que ficar ao lado dela por 10 anos, sem limites e sem dignidade. Naquela noite, aproveitei que ela estava bêbada. O desejo de possessão da jovem, reprimido por muitos anos, explodiu completamente. Ela me acorrentou em um porão sem luz. Ela secretamente trocou o chá de leite por drogas proibidas. Ela pisou no meu rosto impiedosamente com seus dedos brancos. Seu olhar carregava uma crueldade doentia. Com o passar dos dias, seu desejo de possessão por mim se tornou cada vez maior. Se ela me via olhando para outra garota, ela enchia seus dedos sujos de sujeira e os enfiava violentamente na minha boca. Se eu falasse com outra garota, ela me aprisionava na vila por até meio ano. Além disso, eu esperava ansiosamente pelo último dia dos 10 anos. Assim que a data chegou, arrumei minhas malas imediatamente e deixei a família e o para sempre. Até por medo. Coloquei apenas 2 cuecas na mala e escapei apressadamente. Pensei que nunca mais teria qualquer contato com Ilvanshi nesta vida, até aquele dia em que eu estava voltando para casa depois da aula noturna. A senhoria me ligou. Xiaoying, o aluguel e as contas deste mês somam 1.500. Lembre-se de pagar. Sem problemas, vou te enviar quando puder. Desliguei o telefone e abri a carteira do meu celular para verificar o saldo. Havia apenas 486 yuans restantes. Suspirei e caminhei lentamente em direção ao meu aluguel. Quando cheguei na porta de casa, vi alguém agachado de longe na escada. Com curiosidade, me aproximei e descobri que era a pessoa que eu menos queria ver nesta vida. Ilvanshi. Ela estava agachada no chão, abraçando os joelhos, com um pouco de cansaço no rosto. Parecia que ela estava esperando há muito tempo. Exclamei surpreso. Ilvanshi, o que você está fazendo aqui? Ela não me respondeu, mas segurou minha mão com uma expressão sombria e murmurou incessantemente. Finalmente te encontrei. Finalmente te encontrei. Onde você foi? Eu te procurei por tanto tempo. Por que você me deixou? Eu sacudi a mão dela com raiva. Não é da sua conta para onde eu vou, Ilvanshi. Como você me encontrou aqui? O movimento de sacudir fez com que as pupilas de Ilvanshi se dispersassem repentinamente por um momento. Ela ainda não me respondeu. Vendo que ela não dizia nada por um longo tempo, peguei a chave e me preparei para ir para casa. Eu ainda precisava descansar. Eu ainda tinha aula amanhã. De qualquer forma, o dinheiro que eu devia à família dela já havia sido totalmente pago com 10 anos de tempo. Xiaoying, eu não posso viver sem você. Volte comigo. Eu ainda voltaria com ela? Eu finalmente tinha uma nova vida. Eu não posso deixar ela estragar tudo. No entanto, suas próximas palavras me deixaram atordoado no local. Xiaoying, se você não voltar comigo, o bebê na minha barriga não terá pai. Eu virei a cabeça incrédulo para olhar para Ilvanshi. Eu a vi chorando, esfregando suavemente a barriga. O que você disse? Como isso é possível? Você não tomou precauções? Como você engravidou? Eu não acredito. Eu não estou mentindo para você. Eu fui ao hospital e descobri que estava grávida. E a única pessoa com quem eu tive contato foi você. Eu sei que eu te intimidei antes e causei muitos danos. Eu peço desculpas. Mesmo que ela me amarrasse à força de volta para casa, ela já estava acostumada com os dias em que eu estive ao seu lado. Talvez isso seja o chamado amor que surge com o tempo. Eu olhei para ela sem expressão. O que você acha que pode usar para me compensar? É dinheiro? Ou outras coisas? Hehe, agora você está se desculpando para mim? Esquece. Dê à luz a este filho. Eu vou assumir a responsabilidade. Mas antes disso, precisamos ir ao hospital para fazer um exame para confirmar se você está realmente grávida. Ao ouvir essas palavras, Ilvanshi sentiu um arrepio no coração. Você nem sequer tem um mínimo de confiança em mim? Eu realmente estou grávida e também tenho um comprovante do hospital. Vamos fazer um exame juntos. Então você vai para casa comigo? Eu quero que você fique ao meu lado para cuidar de mim. Isso me deixaria mais tranquila. Vamos conversar sobre isso depois que os resultados saírem amanhã. Depois de dizer isso, abri a porta e voltei para casa. Vendo minha partida decisiva, Ilvanshi se sentiu extremamente perdida e triste. Ela respirou fundo e saiu daqui com relutância. No dia seguinte, às 9h50 da manhã, eu estava parado na frente do hospital central da cidade, esperando por Ilvanshi. Logo, um carro preto de luxo
Parou na minha frente. Ilvanshi saiu do carro. Hoje, ela estava com um rabo de cavalo. E usava um delicado prendedor de cabelo de coelhinho na cabeça e um casaco branco. Ela mostrou um sorriso alegre depois de me ver. Você veio. Eu a avaliei com extrema calma. Vamos nos registrar primeiro. Ilvanshi estava um pouco insatisfeita. Por que esse cara não sabe se importar conosco? Pelo menos pergunte como eu estou. O saguão do hospital estava lotado de gente. Estava muito cheio logo pela manhã. Chegamos ao consultório correspondente. Os dois estavam sentados no banco perto da entrada, esperando serem chamados. Ilvanshi abriu a boca cautelosamente. Aquilo. Xiaoying, queria dizer-te uma coisa, posso? Ao ouvi-la, levantei a cabeça e olhei para ela, abanando a cabeça. Se tiveres alguma coisa para dizer, espera até o exame terminar. O olhar de Ilvanshi escureceu instantaneamente, mordeu o lábio e não disse mais nada. Passado um bocado. Chegou a vez de Ilvanshi entrar para o exame. Depois do exame, o próximo passo é esperar pelos resultados. Aproximadamente 1 hora depois, entrei no consultório e perguntei ao médico como estavam os resultados. O médico examinou cuidadosamente o relatório. Até agora, o desenvolvimento fetal é normal, e todos os indicadores estão dentro dos limites normais. Descanse mais, faça exames regulares a tempo e procure assistência médica se a grávida se sentir desconfortável. Ao ouvir as palavras do médico, um leve sorriso surgiu inadvertidamente nos lábios de Ilvanshi. Eu, por outro lado, peguei no relatório do exame, timidamente, e examinei cada linha de palavras com atenção. Depois de ler várias vezes, finalmente confirmei que Ilvanshi estava mesmo grávida do meu filho. Aconteceu algo inaceitável, a minha vida está arruinada. Depois de sair do consultório, Ilvanshi olhou para mim. Xiaoying, disseste que seres responsável por mim. Certo. Claro, estás grávida do meu filho. Se eu não for responsável por ti, serei responsável por quem? Ao ouvir estas palavras, Ilvanshi ficou um pouco agitada, mas sobretudo aliviada. Se ele está disposto a ser responsável, tudo o resto será mais fácil de lidar. Então podes voltar comigo? Ela perguntou-me novamente. Franzi a testa. Do que é que estás a falar? Como é que eu poderia voltar contigo? Estás a pensar usar a gravidez para me fazer voltar para a vivenda? Esquece. Não é isso. Eu quero que venhas cuidar de mim. Ilvanshi negou rapidamente. Não tens criados que possam cuidar de ti? Por que é que precisas que eu vá? É que eu sinto que tu cuidas melhor. Ela era como uma criança que fez algo errado, falando cautelosamente, com medo de irritar o homem à sua frente. Não sei que truque é que Ilvanshi está a tramar. Por que é que eu tenho de ir cuidar dela? Ela é uma grávida. Será que os criados não a podem tratar da mesma forma? Vendo que eu não dizia nada, Ilvanshi voltou a abrir a boca cautelosamente. Eu só quero que voltes. Ela puxou suavemente a minha manga, com um rosto cheio de queixa e relutância. Só quando estás ao meu lado é que me posso sentir mais à vontade e descansar para cuidar do bebê. Tu és o pai do bebê na minha barriga. É melhor ter-te aqui. Na verdade, desde que eu parti, Ilvanshi não tem estado muito tranquila todos os dias. Sempre a sentir que algo falta na vida, sempre a preocupar-se que alguma rapariga possa aproveitar a minha ausência. Olhei para ela e suspirei impotente. Essa não é uma razão para me pedires para voltar. Eu sei que sou o pai do bebê na tua barriga. E serei responsável, mas tu sabes melhor do que eu como é que este bebê nasceu. Já estou farto da tua sede de controlo. Se eu voltar, não vais querer controlar-me outra vez. Uma pitada de exaustão e rejeição brilhou nos meus olhos. Eu vou indo. Presta mais atenção à tua saúde. Se te sentires mal, liga-me. Eu levo-te ao hospital. Ilvanshi ficou imediatamente ansiosa ao ver-me partir, e de repente agarrou-me no pulso. Xiaoying, podes prometer-me uma coisa? Não te aproximes de outras raparigas. Podes? Não posso. Com quem eu me relaciono não é da tua conta. Essa é a minha liberdade. Eu não tenho nada a ver com a tua família. Não me podes controlar. Recusei sem pensar 2 vezes. Não percebo por que é que ela faria tal pedido. Também sublinhou que o contrato já tinha expirado. Que eu sou livre e posso fazer o que quiser, não tem nada a ver com ela. Soltei a mão dela e caminhei até a porta. Virei-me para trás e vi Ilvanshi ainda parada no mesmo sítio. Com um olhar de confusão e desilusão, franzi a testa. Um turbilhão de emoções inexplicáveis surgiu no meu coração. Mas imediatamente abanei a cabeça e dispersei esse sentimento. Virar-me para olhar para ela não significa que sinto relutância em deixá-la.
Será que a nobre e requintada menina está a rebaixar-se e a implorar-me para não ir embora porque gosta mesmo de mim? Depois de ser seu empregado doméstico durante 10 anos, conheço-a quase como a palma da minha mão, ela nunca poderia sentir-se culpada por me ter maltratado. A caminhar na rua, olhei em volta, a ver se conseguia encontrar um emprego a tempo parcial estável. Só tenho um objetivo: ganhar dinheiro. Quando o bebê nascer, vai custar muito dinheiro, e atualmente a renda ainda não está paga. Mas depois de andar para trás e para frente, e dar voltas, ainda não encontrei um emprego a tempo parcial que corresponda aos meus requisitos. Quando me preparava para ir para casa, o telemóvel tocou de repente. Atendi o telefone, e do outro lado ouvi uma voz ansiosa. Eu sou a empregada da senhorita Il. Pode vir fazer companhia à senhorita? Pareceu-me ouvir uma piada do outro mundo. Por que eu deveria acompanhá-la? Nem tenho tempo para mim mesmo. Afinal, a senhorita está grávida do seu filho. Essa é a sua suposta atitude responsável? Eu dou uma risada irônica. Eu só sou responsável pelo filho. E não é responsável por ela? A senhorita é a mãe da criança. Você sabe o quão doloroso é dar à luz um filho? Eu realmente sinto pena da senhorita. Você pergunta à sua senhorita como a criança foi concebida. Há algumas coisas que você não sabe. Eu sugiro que você não se meta tanto nisso. Eu vou desligar. Não ligue mais. Espere. Eu ainda não terminei. A senhorita está resfriada. Ela está com febre alta desde que voltou de manhã. Ela está chamando seu nome sem parar. O quê? Com febre alta? O que aconteceu? Você não é uma empregada? Como você cuida dela? Para que você serve se não consegue cuidar de ninguém? Estou um pouco preocupado com Ilvanshi. Justamente neste momento crítico, ela está com febre alta. É inacreditável. Me mande a localização. Estou indo para lá agora. De acordo com a localização fornecida pela empregada, peguei um táxi. Logo cheguei à vila onde Ilvanshi estava. Quando a vi novamente, ela estava deitada na cama com uma compressa fria na testa e o rosto pálido como papel. Você está bem? Caminhei até a cama e toquei suavemente a testa de Ilvanshi. Ilvanshi abriu os olhos turvos e ficou muito animada ao ver quem era. Parece que sua intencional gripe obteve resultados notáveis. Xiao Li, você veio. Ela queria se levantar, mas eu a forcei a ficar na cama. Não precisa levantar. Você ainda está com febre alta. O que aconteceu? Não disseram para você cuidar de si mesma? Como você pegou uma febre alta? Desculpe, talvez eu tenha chutado o cobertor sem querer enquanto dormia ontem à noite. Seus hábitos ainda não mudaram. Você já está quase. Sim. Mas sem você cuidando de mim. Como eu consigo mudar? Coug. Ilvanshi tossiu algumas vezes. Tudo bem. Descanse bem. O médico já veio? Sim, já veio. Ilvanshi acenou com a cabeça. Xiao Li, você poderia se casar comigo? Eu quero dar um lar para o nosso bebê. Casar? Eu arregalei os olhos, olhando para Ilvanshi incrédulo. É difícil acreditar que essas palavras saíram da boca dela. Sim. Você não quer? Me dê ao bebê um nome. Eu estou grávida fora do casamento agora. Suportando muita pressão. Mas isso é muito rápido. E eu não tenho sentimentos por você. Por que eu deveria me casar com você? Eu vou criar o filho, mas este também é meu filho. Você quer que a criança nasça em um lar desfeito? Um lar desfeito. Eu caí em pensamentos. Não é este o ambiente em que eu cresci? Minha mãe era viciada em jogos, meu pai morreu cedo, e eu estava sozinho no mundo. Eu também jurei que deixaria meu filho nascer em um bom ambiente. Agora parece que só casando com Ilvanshi haverá uma família completa. Mas é obviamente impossível para mim me casar com ela. Essas contradições me deixam muito confuso. Sua família sabe que você está grávida? Ainda não. Ilvanshi tirou a mão do cobertor. O que aconteceu com seus dedos? Eu fiquei surpreso ao ver os dedos dela enfaixados. Um leve cheiro de remédio emanava da bandagem. Ilvanshi abaixou os olhos e murmurou suavemente. Hoje ao meio-dia, eu queria cozinhar um prato com o mesmo sabor que você, mas acidentalmente cortei meu dedo. Eu perdi muito sangue. Não tem empregada em casa? Ela não sabe cozinhar? Não, ela não consegue fazer um prato com o mesmo sabor que você. Só eu vi como você faz. Então eu mesma fiz. Não esperava cortar meu dedo. Ela suspirou impotente. O corte é grave? Você deveria ir ao hospital. Ilvanshi balançou a cabeça suavemente, indicando que o corte não era grave. Você pode vir cuidar de mim?
Pelo bem da criança. Depois de dizer isso, ela mordeu levemente o lábio e puxou o cobertor suavemente para cima, cobrindo metade do rosto. Tudo bem, mas eu não posso vir até aqui todos os dias para cuidar de você. Por que você não se muda para minha casa? Assim será mais fácil para mim cuidar de você e você poderá se concentrar em cuidar do bebê. Yuvan Shi ouviu isso, e um sorriso significativo se espalhou pelos cantos de sua boca sob o cobertor. Você é meu. Você não pode escapar. Valeu a pena cortar meu dedo. Eu não entendo que tipo de pessoa Xiao Yi é. Contanto que eu pegue nas fraquezas dela, eu consigo manipulá-la facilmente. Será mesmo? Então, quando posso ir para sua casa? Yuvan Shi fingiu uma atitude ingênua, confirmando minhas palavras mais uma vez. À tarde, talvez. Irei te buscar. Você precisa descansar bem. Vou para casa agora para arrumar o quarto. Tudo bem então. Yuvan Shi pareceu um pouco desapontada. Mas eu não tenho presente nenhum. Ao chegar em casa, comecei a arrumar o quarto ao lado. Primeiro, retirei as coisas desnecessárias do quarto e depois limpei cuidadosamente cada canto com um pano úmido. Este processo requer alguma paciência e tempo, mas não importo, porque Yuvan Shi está grávida. Ela precisa de um ambiente de vida confortável. Quando aluguei este apartamento, escolhi propositalmente um modelo com 2 quartos. Embora o aluguel seja um pouco mais alto do que um quarto individual, a diferença não é muito grande, e este quarto ainda está equipado com ar-condicionado. Após algum esforço, finalmente limpei o quarto à tarde. Descansei um pouco. Decidi pegar um táxi para a casa de Yuvan Shi. Combinei com o motorista com antecedência para que ela esperasse um pouco lá embaixo. Porque também preciso pegar o carro e voltar pelo mesmo caminho. O motorista concordou prontamente com meu pedido. Em casa, liguei para a empregada de Yuvan Shi e pedi que ela ajudasse a arrumar as coisas. Agora não sei se ela já arrumou tudo. Quando cheguei à casa de Yuvan Shi, descobri que sua bagagem estava bem organizada na sala de estar. Não havia muita coisa. Apenas uma caixa de armazenamento e uma mala. Depois de colocar a bagagem no táxi, Yuvan Shi e eu sentamos no banco de trás. O carro estava balançando para cima e para baixo e havia barulho. Yuvan Shi aproveitou a oportunidade para colocar a mão no dorso da minha mão. Eu puxei a mão e movi o corpo para um lado. Yuvan Shi ficou um pouco desapontada. Será que ele nem quer segurar a minha mão? O motorista olhou para os dois pelo espelho retrovisor. Vocês dois são um casal? Eu estava prestes a falar, mas Yuvan Shi me interrompeu. Não. Eu sou a esposa dele. Teremos um filho. Ela tinha uma expressão feliz e doce no rosto. Ela tocou sua própria barriga, como se estivesse confortando a pequena vida dentro dela. Yuvan Shi, com o cenário do motorista, apoiou a cabeça no meu ombro e me abraçou forte pelo braço. Eu franzi a testa e olhei para o motorista com insatisfação. Há razões para suspeitar que o motorista foi comprado por Yuvan Shi com dinheiro. Não somos um casal, certo? Não sei o que ela está dizendo bobagens. Claramente não somos casados. Onde está o casal? Veja o jeito dela. Ela mal pode esperar para contar ao mundo que está grávida do meu filho. Logo depois de chegarmos ao destino, paguei as 2 viagens de carro. Mas que coincidência, encontramos a senhoria deitada em uma espreguiçadeira, preguiçosamente tomando sol. Eu estava carregando a caixa de armazenamento e carregando a mala na outra mão, passando por um lado. Yuvan Shi estava seguindo atrás de mim. A senhoria abriu a boca ao vê-la. Oh, Xiaoji, esta é sua namorada? Nunca a vi antes. Ah, olá, eu sou a namorada dele. Estou me mudando hoje para morar com ele. Com licença, você é? Eu sou a proprietária daqui. Esse jovem encontrou uma namorada tão rápido e a trouxe para casa para morar. Tem futuro. Sou a irmã proprietária. Por favor, cuidem de mim no futuro. A proprietária ouviu que ela era tão velha. Ser chamada de irmã a deixou extremamente feliz. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu já sou tão velha. Eu agarrei diretamente o pulso de Yuvan Shi e avancei. Desculpe, te perturbei. Vamos indo. Xiaoji, aprenda com sua namorada. Que boca doce. Ao contrário de você, que me chama de tia. No elevador, soltei o pulso de Yuvan Shi. Xiaoying, você está me machucando. Yuvan Shi franziu a testa e massageou a área avermelhada do pulso ao mesmo tempo. Eu estava muito impaciente. Você pode, por favor, parar de dizer besteiras? Uma hora diz que é esposa, outra hora diz que é namorada. O que você quer fazer afinal? Yuvan Shi me olhou com um olhar magoado e inocente. Não somos. Somos namorados e também concordamos que seremos uma família no futuro. De repente,
Fiquei um pouco infeliz. Quem quer ser seu namorado? Quem vai se casar com você? Pare de sonhar. Estamos apenas fingindo, para te ajudar a lidar com esses problemas. Você acha que eu quero? Se não fosse para pagar a dívida, eu estaria te ignorando. Você sabe melhor do que eu como essa criança nasceu. Eu preferia ficar solteiro a vida toda e morrer lá fora. Eu pularia daqui antes de me casar com você. Eu já estou sendo bom em não te processar. E namorado? E casamento? Eu realmente estou rindo. Depois de dizer isso, não sei por que me sinto aliviado. É a primeira vez que a xingo. Que sensação boa! Anos de ressentimento foram liberados neste momento. Se não fosse por causa da criança, você iria para o mais longe possível de mim. Eu deixaria você morar na minha casa? Não me faça perder meu tempo. Eu te digo, Givenchy, eu não quero te ver. Se você quiser ver a criança, venha vê-la. Se não quiser, vá embora. Que droga! Ainda quer me compensar? Com o quê? Com a sorte da Malásia? Você não se toca? Givenchy ficou parada, atordoada com as palavras duras. Seu rosto estava sombrio. Meu coração estava muito complexo. Depois de desabafar, meu humor reprimido melhorou significativamente. Tão satisfatório. O elevador velho subia lentamente, emitindo um rangido. Givenchy não disse uma palavra. Ela sabia que não tinha moral para continuar. Ao contrário de mim. Encostei a cabeça no elevador, observando a paisagem lá fora pela porta. Chegamos ao andar. Tirei as coisas do elevador, mas Givenchy parecia ter cola nos pés, permanecendo imóvel. Virei a cabeça para olhá-la. O que foi? Saia logo. O elevador vai fechar. Ah, ela murmurou baixinho. Então, hesitante, ela saiu. Levei a bagagem para o quarto e enxuguei o suor da testa. Pronto. Você vai dormir neste quarto. Eu durmo no quarto ao lado. Eu já limpei o quarto. Tem um guarda-roupa, penteadeira e tudo mais. Givenchy entrou no quarto e olhou rapidamente ao redor. Percebi que, além da cama ser um pouco pequena, o espaço do quarto ser limitado e o guarda-roupa um pouco velho, o resto estava bom. Vou pegar cobertores e lençóis para você. Tem alguns no meu quarto. Já te ajudo a arrumar. Logo, voltei ao quarto de Givenchy com uma pilha de cobertores e lençóis. Estendi-os agilmente. Givenchy ficou parado em silêncio, olhando para a figura ocupada à sua frente. Seus pensamentos se perderam. Ela relembrou os tempos que passaram juntos na mansão. Naquela época, ela também se concentrava em cada coisa, completando cada tarefa com dedicação. Pode ligar o ar-condicionado ou o aquecedor. O controle remoto está na mesa. Minha voz interrompeu os pensamentos de Givenchy. Nesse momento, o telefone tocou. Olhei para o celular na mesa. Vou atender o telefone primeiro. Arruma suas coisas primeiro. Peguei o celular e fui para a sala de estar. Era Kim Do, meu bom amigo, ligando. Ei, o que foi? Kim Do foi direto ao ponto. Encontrei um emprego de meio período para você, como professor particular. Ouvi dizer que você era um bom aluno no ensino médio, então achei que esse emprego seria perfeito para você. E aí, topa? Não pensei duas vezes e aceitei direto. Afinal, estou precisando muito de dinheiro agora. Depois que Kim Do ouviu minha resposta, ele me apresentou o emprego rapidamente. A família do empregador mora no centro da cidade, não muito longe de onde moro agora. Dá uns 20 minutos a pé. O empregador tem uma filha que está no ensino médio, chamada Remushin, e precisa de um tutor de matemática. É um bom emprego para você, perto de casa e o salário é bem alto. Cerca de 150 yuans por hora, bem tentador. Você tem um número de telefone? Tenho. Já te mando. Combinado então. Obrigado. Pago uma bebida quando voltar para a faculdade. Isso não é nada. Somos amigos. Vou desligar agora. Logo, Kim Do, através do Green Bubble, me enviou o número de telefone. Tentei entrar em contato com a pessoa e ela atendeu muito rápido. Depois de combinar o horário e o local do encontro, usei o mapa da Lauder para pesquisar o local. Era realmente como Kim Do havia dito. Daqui a pouco vou de bicicleta. Olhei para o quarto ao lado. Givenchy estava arrumando suas roupas. Não falei nada, apenas me virei e saí. Quase meia hora depois, estacionei a bicicleta na porta de um condomínio. Então, tranquei a bicicleta com habilidade. A casa do empregador ficava no primeiro andar do condomínio. Toquei a campainha suavemente. Din-dong. Cerca de um minuto depois, a porta finalmente se abriu lentamente.
Uma mulher de meia idade com cabelo cacheado saiu. Ela tinha um sorriso gentil no rosto e seus olhos revelavam cordialidade e simpatia. Apressei-me a dizer educadamente: Olá, eu sou Jishinin, o tutor de matemática. Acabamos de falar ao telefone. Remu respondeu calorosamente: Bem-vindo, bem-vindo. Entre, por favor. Então, ela me entregou um par de chinelos brancos descartáveis. Troquei de sapatos e segui Remu para a sala de estar, sentando-me no sofá. Os dois entraram logo no assunto. Você é estudante universitário ou professor? Estudante universitário. Aluno da Universidade de Kyoto. Remu ouviu as palavras e seus olhos brilharam, mostrando interesse. Jovenzinho, você também é aluno da Universidade de Kyoto? Que coincidência! Minha filha mais velha também está na sua faculdade, não é? Fiquei um pouco surpreso. Ah, é mesmo? Que coincidência! Quantos pontos você tirou em matemática no vestibular? Deixe-me ver sua capacidade. A pontuação máxima é 150. Tirei 135 pontos. Para provar que o que eu estava dizendo era verdade, peguei meu celular de propósito. Procurei uma captura de tela das minhas notas do vestibular daquele ano para mostrar à mulher de meia idade. Remu olhou para a pontuação na captura de tela. Um sorriso de satisfação aparece no rosto. Você é muito bom, garoto. Espere um pouco aqui. Vou chamar minha filha mais nova. Ela está estudando no quarto. Em pouco tempo, Al saiu com uma jovem de 17, 18 anos e sentou-se no sofá. Esta é minha filha mais nova, Al Shin. Ela está no segundo ano do ensino médio. Suas notas nas outras matérias são boas. Só matemática que não vai bem. Entendo. Há muitos alunos nessa situação. Vou passar minha experiência de estudo para ela. Definitivamente, vai ajudá-la. Podemos começar um teste de 1 hora agora? O salário será pago normalmente. Olhei para as horas. Sem problemas. Então, vamos começar agora. Al Shin está no quarto. Vou ensiná-la matemática novamente. A compreensão dela é boa, mas a base é fraca. Mas, contanto que você encontre o remédio certo. Uma garota apareceu na porta. Quem é você? O que está fazendo na minha casa? Al Shin explicou apressadamente. Irmã, este é o professor particular que a mãe contratou. A garota percebeu de repente e assentiu. Eu estava me perguntando quem era. Então, continuem. Ela saiu do quarto conscientemente. Estou muito curioso. Será que ela está na mesma escola que eu? Al Shin pegou uma caneta e explicou enquanto pensava. Aquela era minha irmã. O nome dela é Aoya. Ela é estudante da Universidade de Kyoto. Ouvi dizer que você também é. Então, vocês podem se encontrar na escola todos os dias? Não necessariamente. Existem dezenas de milhares de estudantes na escola. A probabilidade de nos encontrarmos é muito pequena. Mesmo que nos encontrássemos, talvez não nos lembrássemos. Você consegue entender o que estou dizendo? Ela assentiu. Sim, consigo. Você explica muito mais claramente do que os professores anteriores. Você tem suas próprias ideias únicas sobre muitas coisas difíceis de entender. Seja bem-vindo para vir novamente. Al também ouviu. Depois de ouvir os elogios de sua filha, ela ficou ainda mais satisfeita. Tudo bem. Vamos parar por aqui hoje. Venha todos os fins de semana no futuro. 3 horas por dia. O que você acha? Sem problemas. Concordei prontamente. De qualquer forma, não tenho nada para fazer em casa. Eu calculei. 150 por hora, 450 por 3 horas, 900 yuans por 2 dias. Pensando bem, é mais do que eu ganho trabalhando como garçom e lavando pratos no restaurante em uma semana. Ao mesmo tempo, Yuvanshi, que estava em casa, estava realmente inquieta. Porque ela descobriu que eu não estava em casa. Yuvanshi não sabia para onde eu tinha ido e começou a pensar demais. Para onde ela foi? Será que ela não me quer mais? Uma casa sem ela. É solitária e excepcionalmente desolada, como se tivesse perdido a vida. Uma casa sem ela torna-se tão silenciosa que é sufocante e mortal. O coração de Yuvanshi também afundou no fundo do poço. Um medo inexplicável começou a surgir em seu coração. Com medo de que eu desaparecesse repentinamente novamente. Ela chamou meu nome repetidamente. Sua voz estava embargada pelo choro. Ela se lembrou do que eu havia dito a ela à tarde e não pôde deixar de se preocupar se eu realmente ia deixá-la. Assim que esse pensamento surgiu, o coração de Yuvanshi se apertou instantaneamente. Seu choro ficou cada vez mais alto, cada vez mais miserável,
como se ela fosse a única pessoa que restasse no mundo. E eu não sabia nada disso. Quando voltei para casa, já era noite. Estava tudo escuro dentro de casa. Você não conseguia ver seus dedos. Em teoria, Ilvanshi deveria ter as luzes acesas em casa. Liguei a luz da sala de estar e descobri que ela não estava na sala de estar. Depois de pensar um pouco, bati na porta do quarto de Ilvanshi. Ela não respondeu, mas havia um leve som vindo do quarto. Então, ela não saiu de casa, mas está no quarto. Então, por que ela não abre a porta? Será que algo aconteceu? Girei a maçaneta e abri a porta. O quarto estava escuro. Ilvanshi, eu a chamei pelo nome. Ainda não obtive resposta dela. Que estranho. A pessoa está obviamente no quarto, mas não responde. Será que algo aconteceu? Eu estava muito confuso. Com um som nítido, a luz fraca mal iluminou todo o quarto. Havia pedaços de papel por todo o chão. E roupas jogadas aleatoriamente. Todo o quarto estava uma bagunça caótica. Eu não vi Ilvanshi no quarto. Então, o que foi aquele som que ouvi agora? Foi uma alucinação? Eu não sei o que está acontecendo. Cuidadosamente peguei as roupas do chão e coloquei-as na cama. Xiaoying, você finalmente voltou. Senti tanto sua falta. A voz de Ilvanshi veio de repente por trás. Sou fria. Fiquei tão assustado que dei vários passos para trás. Ela estava cabisbaixa. A visão turva me impedia de ver o rosto dela. O que aconteceu? O que houve? O quarto estava uma bagunça. Notei que ela segurava firmemente uma tesoura, cuja lâmina brilhava friamente. Engoli em seco, preocupado que ela fizesse algo perigoso. Ilvanshi levantou a cabeça gradualmente. Aqueles olhos negros, a expressão calma, me causaram um traço de medo. Onde você foi? Lembrei-me de que não tinha dito a Ilvanshi que ia a uma entrevista. Naquele momento, apenas olhei para ela. Eu saí para resolver umas coisas, esqueci de te avisar. Quanto mais pensava, mais estranho achava. Eu não tenho nada a ver com ela. Por que deveria avisá-la? Ela acha que ainda é a patroa na minha frente? Preciso informá-la sobre tudo o que vou fazer? Isso é impossível. Mas ela está grávida agora. A gravidez pode afetar as emoções. Para evitar que ela fique irritada e faça algo perigoso, tentei acalmá-la, porque ela ainda tinha uma tesoura na mão. Consegui um emprego de meio período. Afinal, preciso muito de dinheiro agora. Que tipo de emprego de meio período? Eu tenho dinheiro. Posso te dar muito, muito dinheiro. Me diga onde você foi. Por que você está cheirando a perfume? Você foi encontrar outra mulher? Ah, como assim? Fiquei surpreso. Ela é como um cachorro? Que nariz afiado! Eu queria inventar uma desculpa qualquer para enganá-la. Que perfume? Eu nem senti cheiro de nada. Será que foi você quem usou? Eu não usei perfume hoje. Onde você foi, afinal? Ilvanshi pareceu ter recebido algum tipo de choque e gradualmente apontou a tesoura para mim. Xiaoying está cheirando a perfume. Com certeza estava muito perto de alguma raposa descarada. A intensa sensação de perda a deixou ainda mais louca. Xiaoying, você não vai me dizer a verdade? Eu te amo tanto. Como você pode procurar outra mulher? Como pode fazer isso comigo e com o nosso filho? Olhando para a tesoura brilhante, fiquei muito nervoso e, ao mesmo tempo, me senti extremamente impotente. Eu não sei por que Ilvanshi está sempre assim, suspeitando e me entendendo mal, não importa como eu explique. Essa situação já aconteceu muitas vezes, tanto no passado quanto agora. Ela sempre suspeita que eu vou traí-la, embora eu seja inocente. Mas agora, não existe mais uma relação de servo e mestre entre nós. Acho que não preciso mais suportar as suspeitas infundadas dela. Diante das perguntas de Ilvanshi, decidi não ficar mais em silêncio. Eu já disse que fui procurar um emprego de meio período. Se você não acredita, não posso fazer nada. Vem, me dá essa tesoura. É muito perigoso. Ilvanshi não desistiu por causa disso. Ela continuou perguntando. Que tipo de emprego de meio período? Precisa ter contato com outras mulheres? Professor particular? Eu sei que essa resposta pode não eliminar as dúvidas de Ilvanshi, mas também não quero explicar muito. Acho que não preciso relatar tudo a ela sobre algumas coisas. Professor particular? Não, eu não permito que você vá. Esse cheiro de perfume nela com certeza veio do contato com outra mulher. Talvez ela não vá ser professor particular, é só uma desculpa. Me diga a verdade. Você foi encontrar outra mulher? Foi? As emoções de Ilvanshi ficaram ainda mais agitadas e ansiosas. Até a voz dela tremeu um pouco. Sua expressão facial ficou ainda mais terrível.
Você ainda não vai me contar? Eu estou carregando seu filho na minha barriga. Como você ousa fazer isso comigo? Você sabe que eu odeio traição. Diga logo, quem você foi encontrar? Eu vou acabar com ela. Eu realmente fui ser professor particular. Parece que você não está me obedecendo. Guarde isso na sua cabeça. Você é meu homem. Como posso permitir que meu homem encontre outra mulher? Yuvanshi olhou para mim com frieza e se aproximou passo a passo. Cada passo carregava uma forte sensação de opressão. Fiquei um pouco confuso e tentei desviar o olhar de Yuvanshi. A forte aura dela me assustou, como se eu estivesse sendo observado por um animal selvagem feroz. Talvez também seja porque o medo que eu tinha dela ainda não desapareceu completamente do meu coração. Você... Não chegue perto de mim, gaguejei. Yuvanshi parou. Ela olhou para mim em silêncio, como se estivesse apreciando uma grande obra de arte. Ela estendeu a mão e acariciou levemente meu rosto. Arregalei os olhos e meu corpo estremeceu violentamente. É a primeira vez que a vejo desse jeito. Sinto que ela se transformou em outra pessoa, tão estranha que eu não a reconheço. Eu não esperava que Yuvanshi fizesse algo assim de repente. Não sei o que ela quer fazer. Também não sei como lidar com essa situação. Prometa para mim, pode ser? Não procure outra mulher. Yuvanshi ficou na ponta dos pés e se aproximou gradualmente de mim. Parecia querer beijar meus lábios, e eu já estava sem saída, enfrentando seu beijo e respiração desenfreados, tornando-se cada vez mais pesados, e meu batimento cardíaco acelerando cada vez mais, mas eu estava indefeso. Quando a distância entre os lábios dos dois era de apenas 1 centímetro, Yuvanshi de repente inclinou-se para trás. A tesoura em sua mão caiu no chão com um estrondo, e eu reagi rapidamente. Apressei-me a estender os braços e abracei com força, vi seus olhos bem fechados. Com uma expressão de dor no rosto, veivei, o que foi? Meu coração estava ansioso. De repente, lembrei-me de que ela ainda estava com um resfriado e febre, provavelmente porque a febre alta era insuportável e ela desmaiou. Imediatamente coloquei o dorso da minha mão na testa de Yuvanshi e senti aquela temperatura escaldante. Meu Deus, como pode estar tão quente? Ela não tinha tomado remédio? Coloquei Yuvanshi na cama. Cobri-a bem com um cobertor e liguei imediatamente para a velha clínica próxima. 15 minutos depois, o médico da clínica chegou. Doutor Lee, você chegou. Sinto muito incomodá-lo tão tarde. É que ela está com febre alta desde o meio-dia. De repente desmaiou. Por favor, dê uma olhada. Levei o Dr. Lee para o quarto. O Dr. Lee sentiu a temperatura em sua testa com o dorso da mão. Em seguida, ele pegou um termômetro de sua caixa médica marrom avermelhada. Pulverizou álcool desinfetante sobre ele e me pediu para colocar o termômetro sob a axila de Yuvanshi. Sem escolha, tive que fazer o que ele disse. Minhas bochechas ficaram levemente vermelhas e eu timidamente estendi a mão lentamente para dentro do cobertor. Coloquei cuidadosamente o termômetro sob sua axila. 10 minutos depois, retirei suavemente o termômetro e entreguei ao Dr. Lee que estava ao lado. Jovem, a temperatura corporal está tão alta quanto 40 graus, febre alta. Você deu a ela algum medicamento para baixar a febre? Sim, acho que ela tomou hoje. Eu estava um pouco incerto. Mas lembro que a empregada disse que ela tomou o remédio, mas não disse quando. Ela está com febre alta desde o meio-dia. É uma febre alta persistente. Agora ela precisa de injeções e medicamentos para tratamento. Está tudo bem? Isso causará algum impacto no corpo? Não. Pessoas com forte imunidade se recuperarão rapidamente. Se for mais fraco, pode ser mais lento. A detecção e o tratamento oportunos não causarão nenhum dano ao corpo. Depois de falar, o Dr. Lee abriu a caixa médica e tirou um longo tubo de agulha e 2 grandes frascos cheios de remédio. Dr. Lee, você vai dar soro nela? O Dr. Lee assentiu. Sim, isso pode reduzir melhor a febre. Existe um suporte médico em casa? Precisamos pendurar os frascos. Claro que sim. Há pregos na parede. Coloquei o suporte médico sobre ele. 2 horas depois, o soro terminou e eu observei o Dr. Lee partir. Então cheirei minhas roupas para ver se havia algum cheiro de perfume, mas depois de cheirar por um longo tempo, ainda não conseguia sentir nenhum cheiro. Como Yuvanshi sentiu o cheiro? Que estranho. Ela é mesmo um cão? Seu olfato é tão sensível. E ela ainda está com febre alta. Eu me joguei no sofá e olhei para o teto, pensando. Estou tão cansado. Este dia de idas e vindas me deixou muito cansado. Ajudando-a a se mudar e sendo professor particular, já é tão tarde. Não vou cozinhar,
Vou comer alguma coisa e dormir. Tarde da noite. Eu estava roncando baixinho, no quarto ao lado, e o Vanchi já havia acordado. Olhando para as estrelas lá fora, um traço de preocupação surgiu em seu coração. Já é tarde da noite. Eu me pergunto se Xiao Ying está em casa. Ela lentamente se levantou, colocou os chinelos e foi sorrateiramente até a porta do meu quarto. Através da porta, ela ouviu um leve ronco vindo de dentro. Parece que ela está em casa e não saiu. E o Vanchi pensou em seu coração com um sorriso no rosto. Ela queria entrar e dar uma olhada. A porta não estava trancada, o que lhe deu essa oportunidade. Esta foi a primeira vez que ela veio ao meu quarto. Neste momento, eu estava deitado na cama, dormindo profundamente. E o Vanchi ligou a lanterna do celular. Iluminou meu rosto com uma luz fraca e então sentou-se cuidadosamente na beira da cama, estendendo a mão para tocar meu rosto. Quanto mais ela tocava, mais animada ficava, até se inclinar para beijar meu rosto. Justamente quando ela estava esquecida de si mesma. Eu tossi, interrompendo seus movimentos constantes. Por que ela tossiu de repente? Será que foi acordada por mim? Não deveria ser. E o Vanchi estava tensa e com medo, só podia fugir do local apressadamente. Antes de sair, ela não se esqueceu de dizer suavemente ao meu ouvido, eu te amo muito. De volta ao seu quarto, e o Vanchi não acendeu a luz, apenas usou a lanterna do celular. Para se iluminar, ela estava segurando uma foto em sua mão. A foto era uma foto dos dois juntos. O garoto acima tem um sorriso infantil. Tão adorável, tão adorável, tão adorável. Meu Xiao Ying favorito. Eu gosto tanto dela, mas e se ela não gostar mais de mim? Mas não importa. Eu tenho o filho dela na minha barriga. Contanto que o bebê esteja aqui, posso controlá-la firmemente. Xexi, e o Vanchi toca a barriga satisfeita, com um sorriso de satisfação no canto da boca. O rosto dela adormecido é tão adorável. Eu estava realmente cego antes, e não consegui perceber o quão adorável ela é. E o Vanchi não resiste e estende o dedo, acariciando suavemente a pessoa na foto, querendo sentir aquele calor e delicadeza de antes. Ela se lembra das palavras que me disse uma vez, eu odeio quando as pessoas mentem para mim. Mas agora ela me contou uma enorme mentira. Essa mentira é como uma rede invisível, que une os dois firmemente. E o Vanchi sabe muito bem que, enquanto essa mentira não for revelada, ela terá o poder de me controlar. Por causa dessa mentira, ela pode continuar ao meu lado, desfrutando desse tratamento especial. Talvez quando eu descobrir a verdade, já seja tarde demais. Meu Xiao Ying. Adorável, adorável, adorável. Tão adorável. E o Vanchi murmura carinhosamente, com um brilho de carinho nos olhos. Xiao Ying, você é o presente que o céu me deu. Eu te amo. Eu te amo tanto, Xiao Ying. Eu fiz coisas ruins com você antes. Eu não deveria ter intimidado você, causando-lhe muito dano. Estou muito arrependida. Mas não importa. Vou usar meu amor para curar lentamente seu coração ferido. Sua gentileza, sua delicadeza, sua calma. Seus pensamentos, sua alma, seu corpo. Sua respiração, seu cabelo, até suas mãos, pés, coração, fígado e pulmões. Tudo pertence a mim. Xiao Ying, é melhor você não me trair. O que acontecerá se você me trair? Então eu vou quebrar suas mãos e serrar seus pés. Eu vou te tornar um aleijado, colocar correntes de ferro em você e te trancar perto de mim, para sempre ao meu lado. Ninguém pode impedir nossa felicidade. Quem ousar impedir, eu definitivamente vou transformar essa pessoa em um cadáver frio. Xiao Ying, seremos felizes. E o Vanchi levanta a foto, olhando fixamente para a pessoa na foto, a sombra atrás dela evoca um sorriso arrepiante. No dia seguinte, às 6 da manhã, eu me levantei. Assim que o cobertor é ligeiramente levantado, você pode sentir claramente o frio. Já é amanhã. Eu me pergunto se o Vanchi já acordou. Eu abro a porta do quarto dela secretamente e a vejo ainda dormindo. Eu fecho com cuidado novamente, com medo de fazer algum barulho e perturbá-la. Afinal, ela está grávida, é bom deixá-la dormir mais. Depois de me lavar, eu simplesmente cozinhei 2 tigelas de macarrão. Quando terminei de tomar café da manhã, já passava das 8 horas. Calcei meus sapatos e peguei os livros que precisava. Saí do apartamento alugado. Antes de sair, deixei um bilhete na mesa, dizendo que eu precisava ir para a aula e não estaria em casa. E anexei um número de telefone. Quando o Vanchi acordasse, eu já teria ido para a escola. Ela viu o bilhete deixado na mesa. Um leve sorriso apareceu em seu rosto. Então ela foi para a escola.
Nesse caso, ela foi aceita na universidade. Eu deveria estar feliz. Ou infeliz? Na verdade, Yuvanshi está infeliz. Comparado ao ensino médio, a chance de a universidade entrar em contato com outras mulheres parece ser maior. Ela começa a pensar profundamente novamente. Existe alguma maneira de impedir Xiao Ying de ir para a escola? Quebrar as pernas dela, talvez? Dessa forma, eu poderia trancá-la em casa, para ficar comigo para sempre. Ou quebrar as mãos dela, talvez? Então sua única confiança seria eu. Mas e se quebrar suas mãos e pés doer? Ela tem muito medo de dor, mas parece não importar. Contanto que eu a abrace e a console, ela definitivamente não sentirá dor. Ah. Essa ideia é ótima. Claro, esse é o método final. Afinal, eu também não gosto de Xiao Ying incompleta. Caso contrário, como ela vai me acompanhar em viagens e compras no futuro com mãos e pés quebrados? Yuvanshi entrou no banheiro para se lavar enquanto pensava. Mas ela não percebeu seus produtos de higiene pessoal. Xiao Ying esqueceu de preparar? Apenas minha escova de dentes e copo estão na prateleira. Ela olhou para eles e revelou um sorriso malicioso. Já que é a escova de dentes dela, por que eu não posso usá-la? De qualquer forma, vamos nos tornar um casal no futuro. Não há nada de errado com a esposa usando a escova de dentes do marido, certo? Depois de escovar, ela usou minha toalha para lavar o rosto, como se fossem seus próprios artigos de higiene pessoal. Usando-os casualmente, sem hesitação. A tigela de macarrão na mesa já esfriou. Yuvanshi pega a panela e reaquece o macarrão. Então, ela mal podia esperar para provar um pouco. É o sabor familiar. Ela começou a engolir o macarrão avidamente, aproveitando esta rara delícia. Faz muito tempo que não provo o macarrão que eu cozinho. Yuvanshi comeu com prazer. Logo terminou toda a tigela de macarrão. O próximo passo é esperar Xiao Ying voltar para casa. Nesse momento, na biblioteca da escola, Qingdu e eu viemos aqui para procurar informações. Nós dois encontramos um lugar para sentar. Mas havia uma garota por perto. Para evitar mal-entendidos, perguntei a ela em voz baixa. Com licença, colega. Eu vi que ela também mostrou uma expressão de surpresa. A garota na frente é a irmã do aluno que estou ensinando, Remuya. Os dois se olharam e gritaram em uníssono tacitamente. É você. Que coincidência, encontrar você aqui. Sim. É uma coincidência mesmo. O que você está fazendo na biblioteca? Estou aqui para procurar algumas informações. E você? Você também acabou de chegar? Remuya balançou a cabeça. Não, estou aqui há cerca de meia hora. Estou lendo este livro. Enquanto falava, ela levantou o livro para que eu pudesse ver a capa. As 3 palavras chamativas, psicologia, foram impressas em meus olhos. Não pude deixar de perguntar curiosamente. Você é um estudante de psicologia? Remuya sorriu levemente e balançou a cabeça novamente. Não. Eu só tenho um interesse pessoal. Você tem algum conhecimento especial de psicologia? Eu não entendo muito. Isso é mais difícil do que um livro do céu. As vozes suaves e alegres dos dois chamaram a atenção do bibliotecário. Colegas, por favor, parem de falar. Seu comportamento está perturbando outros alunos. O aviso do administrador fez com que os dois fechassem a boca instantaneamente. Meia hora depois, encontrei as informações que precisava. Então, gentilmente cutuquei com o cotovelo. Você já encontrou o que precisa? Eu terminei. Qingdu assentiu. Já encontrei há muito tempo. Ao ouvir isso, virei a cabeça para olhar para Remuya. Então, eu vou indo. Remuya ficou um pouco surpresa. Tão rápido? Eu só vim para procurar algumas informações. Claro que é rápido. Remuya assentiu. Então, vamos juntos. Eu também estou um pouco cansada de ler. Os 3 saíram juntos da biblioteca, mas assim que saíram pela porta, Remuya acenou e se despediu. Ela caminhou em outra direção. Qingdu olhou para mim curiosamente. Quem é ela? Vocês se conhecem? Como devo dizer? Podemos dizer que nos conhecemos. Ela é a pessoa que você me apresentou para aquele emprego de meio período como professora particular, a irmã do aluno. Uau, tão bonita. Se eu soubesse, não teria te apresentado. Eu mesmo teria ido. Dessa forma, eu a teria conhecido primeiro. Eu vou te pagar um refrigerante. Ainda tenho que te agradecer. Você me apresentou a um emprego de meio período. Quem se importa entre nós? Pode me pagar uma Coca-Cola. Não muito longe, a empregada de Yuvanshi secretamente discou o telefone. Senhorita, eu vi uma garota andando com o jovem mestre Ji. O quê? Quem é?
Ilvanshi não conseguia ficar parada. Quem é o próximo a morrer? Não a reconheço. Parece que os dois estão muito próximos. Você viu quem era claramente? Não, está um pouco longe. A foto do telefone está um pouco borrada. Continue monitorando Xiao Ying. Relate rapidamente se vir alguma mulher se aproximando dele. Depois de desligar o telefone, Ilvanshi apertou o telefone com força em sua mão, com raiva nos olhos. Xiao Ying está ficando mais desobediente a cada dia. Rapidamente, chegou a noite. Depois da aula noturna, eu planejava ir para casa. Mas Qin Du me parou. Vamos para um cibercafé? Vamos virar a noite hoje. Não há aula amanhã de manhã. Virar a noite. Hesitei um pouco e balancei a cabeça. Esquece. É melhor não ir. Tenho coisas para fazer em casa. Que coisas você pode ter? Não há mais ninguém em sua casa. É melhor sair e brincar comigo do que ficar entediado em casa. Eu realmente não posso ir. Eu não sei como explicar para ela. Eu deveria dizer a ela que você engravidou outra garota. Não, não, não. Se eu disser isso, não seria muito estúpido. Eu realmente tenho coisas para fazer em casa. É isso. Eu vou indo. Peguei meus livros e saí correndo da sala de aula. Depois de sair do prédio de ensino, peguei meu celular para verificar. A tela mostrava mais de 10 chamadas não atendidas. Assim que vi, soube que era de Ilvanshi. Que diabos está acontecendo? Eu estava na aula. Você está me ligando loucamente. Se não estivesse no silencioso, com certeza vou ser incomodado até a morte. Não estou atendendo as ligações de Ilvanshi. Alô? Você precisa de algo? Por que me ligou tantas vezes? Do outro lado da linha, veio a voz manhosa de Ilvanshi. Xiao Ying, quando você volta? Estou com tantas saudades. Ainda estou na escola, já estou voltando. Xiao Ying, quando você voltar, pode comprar um pouco de espinheiro chinês e batata frita para mim? De repente, estou com muita vontade de comer essas coisas. Espinheiro chinês não tem problema, mas você está grávida. Não é bom comer muita batata frita. Eu só quero comer. Só um pouquinho, tá bom? Não consigo resistir. Só pude concordar, impotente. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se tem para vender. Você me espera em casa. Por sorte, tem uma loja de conveniências ao mim aqui perto. Posso ir lá comprar. Ligar tantas vezes só porque quer comer batata frita e espinheiro chinês. Além da marca que Vanchi gosta. Eu também escolhi alguns pacotes diferentes de batata frita. Caminhei até o freezer. Quando estendi a mão para pegar a última garrafa de tempo da cidade, de repente, uma mão pequena, branca e delicada, se estendeu ao mesmo tempo. Os olhares dos dois se encontraram instantaneamente, e uma atmosfera estranha permeou o ar. Que coincidência te encontrar na loja de conveniência. Remuya sorriu quando me viu. Depois que os dois pagaram, Remuya e eu fomos a um parque próximo e encontramos um quiosque para sentar. Havia um grande lago no parque. O luar refletia na superfície do lago, tornando-o excepcionalmente brilhante. Aluna de Shinin, podemos ser amigos? Eu olhei para ela. Claro, ter um amigo é sempre bom. E eu tinha uma boa impressão de Remuya. Achava que ela era uma garota com personalidade. Um floco de neve do céu noturno escuro caiu lentamente em um galho de árvore. Está nevando, Remuya disse em voz baixa, como se estivesse falando sozinha. Flocos de neve caíram em seus cabelos lisos. Ela olhou para o céu. Seus olhos revelaram uma tristeza e solidão tênues. Aluna de Shinin, você pode ser minha ouvinte? Eu queria te contar algumas coisas. Nós nos conhecemos há pouco tempo. É um pouco repentino. Se você se importar, eu não preciso contar. Não tem problema. Conte. Estou curiosa para saber o que ela vai dizer. Aluna de Shinin. Você sabe o que é a dor de perder a família desde pequena? Ouvindo o que ela disse, fiquei surpresa. Meu coração também afundou. Claro que sim. Desde pequena, minha mãe era viciada em jogos de azar. Quando perdia dinheiro, agredia meu pai e eu. As coisas valiosas em casa foram todas perdidas pela minha mãe. Às vezes, minha mãe ficava louca quando bebia e me chicoteava com um chicote de couro. Meu pai me protegia, sofrendo as agressões da minha mãe. Mas meu pai não aguentava a violência doméstica da minha mãe. Perdi a única pessoa que eu mais amava no mundo. Meu pai nunca mais voltará. Enquanto falava, meus olhos ficaram vermelhos e pequenas lágrimas começaram a cair. Mas felizmente, eu controlei minhas emoções. Eu não queria deixar lágrimas de choro na frente dos outros. Precisa de um lenço? Remuya pegou um lenço e me deu. Obrigada. Peguei o lenço.
Enxuguei as lágrimas no canto dos meus olhos. A saudade do meu pai me fazia odiar minha mãe a cada momento. Na verdade, eu sou quase igual a você. Desde pequena, fui vendida por traficantes de pessoas para uma família. Mas meus pais adotivos foram muito ruins comigo. Não só me batiam todos os dias, como também não me davam comida. Quando completei 17 anos, minha tia me levou para casa e me deu um novo nome. Parei de chorar e olhei para ela surpresa. Então, a pessoa que vi naquele dia era sua tia? Sim, Mushin é minha prima. Meus pais já morreram no dia em que fui encontrada e levada para casa. Pensei que poderia ver meus pais, mas o que vi foram os túmulos dos meus pais. Minha tia me disse que meus pais me procuravam todos os dias, mas um acidente tirou a vida deles. Desculpe, eu não sei como consolar Remuia. Os dois abriram seus corações um para o outro, como se tivessem encontrado um porto seguro para desabafar, permitindo que a tristeza em seus corações fosse liberada. A neve estava caindo cada vez mais forte. Os dois deixaram o parque. Convidei Remuia para ir a uma barraca de rua e pedi para ela tomar um leite quente. A temperatura da noite estava muito fria. Um copo de leite quente ajudou a dissipar o frio. Os dois se sentaram sob o guarda-sol, desfrutando desse silêncio especial e começaram a compartilhar os pequenos momentos da vida. Nesse momento, um toque quebrou a tranquilidade. Percebi que era meu celular. Lembrei-me de verificar rapidamente o identificador de chamadas. Era Yuvanshi. Desliguei na hora. Nem precisa pensar, com certeza vieram me mandar voltar para casa. Levantei-me para me despedir de Muia. E essa cena também foi vista pela empregada de Yuvanshi. A empregada imediatamente contou a situação para Yuvanshi e ainda enfatizou uma frase. É a mesma mulher. Quando voltei para casa, já passava das 10 da noite. Não sei se Yuvanshi já está dormindo tão tarde. Abri a porta na ponta dos pés, evitando ao máximo fazer qualquer barulho. Onde você foi? Yuvanshi estava sentada silenciosamente no sofá velho. Fiquei assustado com sua voz repentina. Meu coração quase saltou da garganta. Você quer me assustar? O que você está fazendo aqui no meio da noite sem dormir? Um traço de desculpa apareceu no rosto de Yuvanshi. Mas logo voltou a calma. Não consigo dormir, então estou aqui esperando você voltar. Por que essa mulher sempre gosta de ser assim, aparecendo e desaparecendo de forma imprevisível? Se minha qualidade psicológica fosse um pouco pior, eu provavelmente já teria tido um ataque cardíaco por causa dela. No entanto, também sei que Yuvanshi não é um fantasma. É que às vezes seu comportamento é um pouco estranho. Xiaoying, onde você foi? Por que voltou tão tarde? Eu fui comprar lanches para você, olha. Flocos de espinheiro e batatas fritas que você gosta de comer. Yuvanshi se levantou e se aproximou lentamente. Você está mentindo. Mesmo que você compre lanches, não precisa de tanto tempo. Você sai da aula noturna às 8 horas, leva 20 minutos para comprar lanches. Caminhar 20 minutos, 40 minutos no total, você volta às 10 horas. Onde você esteve na última hora? Eu realmente fui comprar lanches, demorei um pouco mais no caminho. Vendo que o homem ainda não estava dizendo a verdade, Yuvanshi perdeu completamente a paciência. Você está mentindo. Precisa de tanto tempo para comprar um lanche? Você já foi meu empregado. Eu gosto de comer flocos de espinheiro de qual marca? Você sabe qual sabor de batata frita eu gosto. É desnecessário gastar meia hora nessas pequenas coisas. 10 minutos são suficientes para comprar. Seja honesto e me diga, onde você esteve no resto do tempo? Recentemente, Xiaoying está ficando cada vez mais desobediente. Na verdade, aprendeu a mentir e a encontrar outras mulheres secretamente, como esperado, depois de sair de mim. Suas asas ficaram mais fortes, mas vou deixá-la entender que, não importa o quão duras sejam suas asas, ela não pode escapar. Da palma da minha mão, vou quebrar suas asas com minhas próprias mãos para que ela saiba o preço da mentira. Yuvanshi olhou diretamente nos meus olhos, querendo me dizer através dos meus olhos, você ainda não vai dizer a verdade? Virei a cabeça para o lado, meu coração obviamente um pouco nervoso. Olhe para mim. Yuvanshi rugiu, então beliscou meu queixo, forçando os dois a restaurar o contato visual. Estou muito nervoso, mas não consigo entender com que identidade Yuvanshi está me perguntando. Eu realmente estava comprando lanches na loja de lanches, estava lotado de gente, e demorei muito para pagar na fila. Então só voltei agora. Se você não acredita em mim, não posso fazer nada. Xiaoying, originalmente, eu queria te dar uma chance.
Mas você não consegue aproveitar. Até quando você vai continuar me enganando? Você foi vê-la, certo? Vocês se encontraram na biblioteca hoje, e depois foram ao parque à noite, estou certo? Seu tom era firme, como se soubesse tudo. Do que você está falando? Como você sabe onde eu fui? Sinto-me cada vez mais estranho. Isso não é meu paradeiro hoje? Como ela sabe tudo tão claramente? Não se preocupe em como eu sei. Xiaoying, por que você foi à biblioteca com outra mulher? Por que foi ao parque à noite? Por que mentir? Por que fazer isso? Não vai explicar? Responda-me primeiro. Como você sabe? Suspeito que ela me seguiu. Isso é importante? Se eu não soubesse, você continuaria me enganando, certo? Parece que tenho 100% de certeza de que ela me seguiu por muito tempo, o que também me deixou um pouco irritado. Sim, eu te enganei. Isso é minha culpa. Peço desculpas a você, mas você não tem o direito de me controlar, primeiro. Você acha que ainda é a jovem senhora na minha frente? Ainda pensa que sou seu criado? Acorde, eu não sou mais. Segundo, quero ir com qual garota para onde for. Por que você está perguntando sobre tudo? Você não acha que está se intrometendo demais? Ilvanshi ficou sem palavras por um tempo. Passei direto por ela, deixando uma frase. Os lanches estão na mesa, lembre-se de comer. Lembre-se. Não se preocupe comigo. No entanto, Ilvanshi começou a ser irracional. Por quê? Por quê? Por que procurar outras mulheres comigo? Xiaoying. Você não tem nenhum sentimento por mim? Parei 7 meses de gelo eu não. Como você me maltratou? Como me humilhou? Que tipo de sentimento eu poderia ter por você? Gosta de ser maltratado por você? Desculpe, eu não sou seu masoquista. Ao ouvir essas palavras, o coração de Ilvanshi pareceu ser dilacerado por uma dor. Então me diga agora, você ainda vai se casar comigo? Eu dei uma risada fria. Você está sonhando acordado? Se eu me casasse com você, provavelmente teria levado um coice de um burro na cabeça. Eu me casaria com qualquer outra mulher, mas não com você. Então, você terá filhos com outra mulher no futuro? Eu respondi sem hesitar, sim. Apenas algumas palavras curtas. Foram como a última palha que quebrou as costas do camelo. As pupilas de Ilvanshi se dilataram ligeiramente e as emoções não puderam mais ser contidas. Ela avançou e me abraçou forte. Não, não me deixe, não me abandone. Eu te imploro, por favor, não procure outras mulheres, está bem? Eu não posso te perder. Eu te amo muito, eu sou claramente a pessoa que mais te ama. Por que você quer desistir de mim? Eu sou quem você merece amar, sou eu. Sou eu, me diga, foi aquela raposa que te seduziu? Foi? Me diga, foi ela quem te seduziu? Foi? Fale. Eu me libertei à força de seu aperto. Não fique xingando os outros de raposas ou algo assim, ela não te provocou. Você está protegendo ela? Você gosta dela? Então, o que você está pensando? Assim que terminei de falar, o celular no meu bolso tocou, e eu, inconscientemente, peguei o celular. Era um número desconhecido, eu nunca tinha visto. Quem estava ligando? Foi aquela mulher que ligou? Ilvanshi rangeu os dentes, com os belos olhos cheios de raiva. Como se quisesse me engolir, eu me virei impacientemente para sair, não é da sua conta. Ao ouvir isso, o rosto de Ilvanshi ficou pálido instantaneamente, e ela murmurou baixinho, você está me forçando a isso. Então ela pegou uma cadeira de ferro dobrável ao lado e bateu com força na nuca do homem à sua frente, e ouviu-se um estrondo alto. Eu caí no chão instantaneamente, e Ilvanshi ficou parada no lugar, segurando a cadeira que me tinha derrubado. Seu olhar estava vazio e disperso, sua expressão horrivelmente distorcida, e não se sabe quanto tempo se passou. Eu me sentei lentamente na cama. Ah, que dor! O que está acontecendo comigo? Eu disse enquanto estendia a mão para tocar minha cabeça, tentando me lembrar do que aconteceu. Na minha memória, depois de voltar para casa, Ilvanshi e eu tivemos uma discussão por causa de algumas coisas, e então eu me preparei para tomar banho. Mas foi naquele momento que de repente um objeto duro bateu pesadamente na minha cabeça. Com que tipo de coisa me atingiram na cabeça? Dói muito, a dor na minha cabeça está ficando cada vez mais intensa, como se fosse explodir. Depois desse incidente, nunca mais ousei dar as costas para Ilvanshi. Olhei para a janela. Perto do anoitecer, o sol estava quase se pondo, e alguns pássaros desconhecidos passaram voando pela janela. Saí da cama e abri a porta do quarto. Vi Ilvanshi cozinhando sopa de galinha, parecendo ocupada como uma dona de casa. Fatias de gengibre, pedaços de cebolinha, goji berries,
tâmaras vermelhas, vários ingredientes medicinais e um pouco de vinho de cozinha, e então pensando no que mais não foi adicionado. Ela ficou parada na frente da cozinha pensando por um momento, então se virou e me viu parado na porta, e o Vanchi ficou um pouco envergonhado instantaneamente. Eu bati nela com uma cadeira, ataquei ela de surpresa, ela não vai me xingar, certo? Mas ser xingada é normal, afinal, eu fiz algo para machucá-la, vamos lá. Que a tempestade fique ainda mais forte. Xiaoying, você acordou? E o Vanchi se aproximou lentamente de mim, então estendeu a mão para tocar a área machucada, eu olhei fixamente para ela. Você me machucou, você ainda tem coragem de me tocar? E o Vanchi, sem jeito, parou o movimento de sua mão. Desculpe, eu não deveria ter batido em você com a cadeira. Eu estava nervosa, e não consegui me conter. Vendo seu pedido de desculpas sincero, eu não sabia se deveria aceitar, se aceitasse. Eu não me sentiria bem, se não aceitasse, desta vez foi com uma cadeira. Na próxima vez, pode ser com um cinzeiro na cabeça? Vendo que eu não falava, e o Vanchi abaixou a cabeça. Desculpe, tudo isso é culpa minha, você quer me bater. Você quer me xingar, faça o que quiser, contanto que você fique feliz, se você ainda não estiver feliz. Eu posso usar meu corpo para te fazer feliz. Eu ainda não disse nada, parado ali como uma estátua, imóvel. O que está acontecendo? Por que ela está parada como um boneco de madeira, sem se mover? Será que eu usei força demais e a deixei burra? Não deveria, eu me lembro que não usei força. Mas, se Xiaoying realmente ficasse burro, seria bom. Assim, sua cabeça só poderia me conter. Pensando nisso, e o Vanchi não pôde deixar de esboçar um sorriso no canto da boca. Suspirei profundamente, sentindo-me impotente. É uma pena que eu não bata em mulheres, mas não sei como lidar com a situação atual. Além disso, geralmente sou gentil e raramente perco a paciência, muito menos xingo as pessoas. Deixa pra lá. Não se repetirá. Decidi não insistir mais no assunto, afinal, Yu Vanchi está grávida agora. As emoções são facilmente voláteis. Espero que este assunto seja esquecido. Meu perdão. Deixou Yu Vanchi inexplicavelmente feliz. Cozinhei sopa de galinha. Venha provar. Está bem fresca. Esta é galinha preta. Pedi especificamente para alguém comprar. Yu Vanchi me serviu uma tigela de sopa de galinha recém-feita e lavou a colher, colocando-a na tigela. A borda da tigela está um pouco quente. Ela bufou enquanto segurava cuidadosamente a tigela na minha frente. Peguei a colher e provei um gole. Devo dizer, está muito bom. Talvez seja porque eu não comi nada por 2 dias. Bebi várias tigelas de sopa de galinha inteiras. À noite, adormeci cedo. Depois de amanhã é fim de semana. Preciso de muito descanso para enfrentar a situação, enquanto Yu Vanchi no quarto ao lado. Ainda não dormiu. Sua mente está constantemente pensando nas coisas. Amanhã Xiaoying irá para a escola. Será que eu deveria ir ver qual mulher atrevida está se aproximando dele? E já eliminá-la? Essa ideia parece boa. Sim, é isso que vou fazer. Quem te ama? Meu Xiaoying. Na manhã seguinte. Cheguei à escola. Qinggu me viu e acenou. Por que você não veio nesses últimos dias? Uma garota chamada Remuya veio te procurar. É aquela que encontramos na biblioteca naquele dia. Você se lembra? Me procurar? O que você respondeu? Eu disse que não sabia. Então dei o seu número de telefone para ela. Você sempre é descuidado. Você sempre dá minhas informações de contato para outras pessoas. E se eu cair em um golpe telefônico e for levado para o norte de Myanmar? Você terá que me resgatar. Não seja tão dramático. Você não acreditaria facilmente em telefonemas ou mensagens de estranhos, certo? Isso é incerto. Os métodos de fraude telefônica atuais estão surgindo sem parar. Eles sabem como manipular os corações das pessoas. Vamos. Não fique parado aí fora. O vento está forte e vai te levar embora. Minha pele delicada não aguenta o vento. Ei, colega Xiaoying. Justamente quando eu estava prestes a entrar no prédio de ensino, uma voz soou atrás de mim. Me virei e vi Remuya correndo em minha direção. Que bom, consegui. Que coincidência. Colega Remuya, nos encontramos aqui. Acordei um pouco tarde hoje. Corri loucamente de casa para cá. Inesperadamente, nos encontramos aqui. Que coincidência. Na verdade, eu também cheguei há pouco tempo. Que aulas você tem agora? Daqui a pouco vou ter uma aula pública. E você? Não é aquela aula pública no prédio 4, sala 301? Sim, como você sabe? Remuya me olhou surpresa.
Ha ha ha, que coincidência! Eu também vou ter uma aula pública na sala 301. Que tal irmos juntos? Claro que podemos. Então, nessa aula, seremos colegas de classe. Remuya concordou sorrindo. Kingu, ao lado, estava cheio de dúvidas e não pôde deixar de se aproximar do meu ouvido e perguntar em voz baixa. Quando vocês dois se tornaram tão próximos? O canto da minha boca se curvou ligeiramente. Somos amigos. Isso não é normal? Ao mesmo tempo, no apartamento alugado, Ilvanshi abriu os olhos repentinamente. Olhou para a hora. 9 da manhã. Não é bom. Dormiu demais. Ela rapidamente se levantou e vestiu uma roupa preta que havia preparado com antecedência. Em seguida, colocou um boné preto e uma máscara. Ela olhou para si mesma no espelho. Como ela parecia com essa roupa? Parecia que ia flagrar alguém, mas parecia que ela ia pegar uma raposa. Ela murmurou para si mesma e então tirou um bastão dobrável de debaixo da cama. Ela comprou isso especialmente. Ela não esperava que fosse útil hoje. 9h30, e Ilvanshi chegou ao portão da universidade. A área desta escola é muito grande. Não será fácil para ela encontrar Xiaoying. Se ela quiser economizar tempo, procurar no prédio de ensino é, sem dúvida, a melhor escolha. Mas quando ela viu aqueles prédios de ensino conectados e complicados na frente dela, ela se sentiu perdida. Em qual sala de aula Xiaoying estará? Não tem jeito. Ela só pode procurar um prédio de cada vez? Ela escolheu um prédio aleatoriamente. Quando ela chegou ao terceiro andar, de repente ouviu uma conversa alta vindo de baixo. Curiosa, ela espiou para fora, mas inesperadamente descobriu que eu estava andando lado a lado com outra garota. Os dois estavam a conversar e a rir, parecendo muito íntimos, e Ilvanshi olhava fixamente. Ela morria de vontade de pular do terceiro andar e acertar na cabeça daquela garota. Foi ela quem seduziu meu Xiaoying, não foi? Gata safada e detestável, seduzindo na minha frente. Você está procurando encrenca. Mas se eu descer agora e acabar com aquela mulher, aqueles dois certamente aproveitarão a oportunidade para sair do meu campo de visão, e quando eu descer de novo, eles provavelmente já terão desaparecido para algum lugar. E enquanto ela estava indecisa, o vaso de plantas ao lado da janela chamou sua atenção. Isso mesmo, posso usar isso para atacar aquela mulher, então. Ela imediatamente estendeu a mão e empurrou com força, e o vaso de plantas caiu instantaneamente. Depois de fazer isso, ela sabia que não era seguro ficar ali por muito tempo e rapidamente fugiu. Ao mesmo tempo, ouvi um canto nítido de pássaro vindo de cima. Por curiosidade, inconscientemente levantei a cabeça para ver que tipo de pássaro era, mas no instante em que levantei a cabeça, eu vi algo caindo diretamente do céu, e a posição dessa queda era exatamente onde Remuya estava. Não tive tempo para pensar muito. Instintivamente puxei Remuya para longe. Cuidado, eu gritei. Ao mesmo tempo, a abracei com força, com medo de que ela se machucasse um pouco, e ouvi um grande estrondo. O vaso de plantas caiu pesadamente no chão e se estilhaçou, e eu, hesitante, olhei para cima, tentando encontrar a pessoa que havia jogado o vaso de plantas. Mas não havia nada lá em cima, apenas uma brisa fria passou. Remuya foi repentinamente puxada para meus braços e suas bochechas ficaram vermelhas. Mas quando ele viu o vaso quebrado no chão, imediatamente entendeu o que havia acontecido. Colega Xiaoying. O que está acontecendo aqui? Eu não sei, este vaso de plantas caiu repentinamente do nada. Espere aqui, vou subir e ver o que está acontecendo. Comecei a verificar a partir do segundo andar. Procurei andar por andar, mas não encontrei nada, e Ilvanshi já havia fugido. Por coincidência, o sinal de fim das aulas tocou e as pessoas nas escadas imediatamente se esconderam. Sem outra escolha, tive que desistir. Não sei exatamente de qual andar caiu, e não descarto a possibilidade de o vaso ter sido derrubado pelo vento. O vento está um pouco forte hoje. Talvez Remuya e eu estivéssemos passando por ali. Por azar, ele caiu. Depois de descer, ele me encontrou. Remuya perguntou. Está tudo bem, não sei quem fez isso. Também é possível que ele tenha caído sozinho, afinal o vento está um pouco forte hoje. E o vaso de plantas estava muito perto da borda. Bem, se você não tivesse descoberto a tempo, talvez eu tivesse sido atingido. De fato, como ele disse, se eu não tivesse sido atraído pelo canto dos pássaros e visto, o vaso de plantas caiu e o salvou a tempo. Caso contrário, as consequências de atingir sua cabeça seriam inimagináveis. As aulas da manhã de ambos já haviam terminado. Preparei-me para ir à biblioteca ler, e quando saí da biblioteca já eram 12h30. Remuya se ofereceu para me pagar o almoço.
Para expressar sua gratidão por salvar sua vida, tentei recusar, mas no final não consegui resistir ao entusiasmo de Remuia. Tive que aceitar seu convite. Eu sei de um restaurante recém-inaugurado aqui perto. Podemos ir comer lá. Por outro lado, Ilvanshi estava vagando sem rumo pela universidade. Esta era a primeira vez que ela vinha a esta universidade. Embora ela tenha planejado secretamente como acabar com aquela mulher, até agora não houve nenhum movimento na escola, em circunstâncias normais. Se um acidente acontecesse no campus, deveria causar um certo grau de agitação o mais rápido possível, mas até agora não há nenhum sinal disso. Será que é porque ela não se livrou daquela mulher? Que azar, nem mesmo consegui acabar com ela. Pensei que poderia usar uma faca para matar alguém, parece que pensei demais, ela está vestida toda de preto. Vagando silenciosamente pelo campus, quando ela chegou à porta do quadro de avisos da biblioteca, seus olhos imediatamente se fixaram em mim. E imediatamente reconheceu Remuia ao meu lado. Como ela havia pensado, ela ainda estava viva. Não foi morta, sorte dela, mas agora não será mais. Deixar você escapar da primeira vez, você acha que vou deixar você escapar da segunda vez? E o Vanshi abaixa o chapéu. Aproximando-se dos dois com um objetivo claro, e eu também notei uma pessoa vestida de preto, usando um chapéu preto vindo diretamente. Ela pegou um bastão dobrável e avançou passo a passo. Percebi que algo estava errado, senti que já tinha visto aqueles olhos em algum lugar. De repente, um nome surgiu em minha mente, Ilvanshi. Aquele bastão foi capturado pelos meus olhos. Sua maquiagem deliberada já tornou difícil reconhecê-la, mas aqueles olhos não puderam ser escondidos. O que ela quer fazer? Esta é uma escola. Como ela pode trazer uma arma tão perigosa? Isso é ilegal. Se der errado, ela será presa. Colega Remuia, tenho alguns assuntos urgentes para resolver, até aqui. Eu imediatamente me virei e caminhei em direção a Ilvanshi. Essa mulher sempre me deixa preocupado. Ei, o que você está fazendo? Por que você está trazendo uma arma para a escola? Você está louca. Eu segurei seu pulso com força. Mas seus olhos permaneceram fixos em Remuia, sem qualquer mudança. Será que seu alvo é Remuia? Isto é uma escola, e ela ainda quer ter mais intenções em relação aos outros. Ela está louca. Xiaoying, foi aquela vadia que te seduziu, não foi? Vou acabar com ela. Ninguém pode te roubar. Me dê o bastão, é perigoso. Não, não. Pelo menos deixe-me resolver aquela mulher primeiro. Eu nunca deixarei aquela mulher má que quer te roubar viver. Do que você está falando? Me escute e me dê a arma. Eu vou te levar para casa. Não, eu não voltarei para casa até acabar com aquela mulher. Ela quer te tirar de mim, você sabe? Te tirar de mim. O que eu vou fazer se você for embora? Você está louca. Você sabe o que está querendo fazer? Isso é crime, crime. Entende? Contanto que eu possa me livrar da mulher que está envolvida com ele, eu não me importo com o resto. Louca. Ela deve estar louca. Ela não tem medo nem da lei. Eu sinto que a Ilvanshi na minha frente parece não ser mais a Ilvanshi que eu conhecia, mas sim uma louca completa. A loucura em seus olhos está ficando cada vez mais forte. De repente, ela se livrou das minhas amarras e então correu em direção à Remulia. O vento consumiu seu cérebro. Ela só queria acabar com a gata na frente dela. Ela não se importava com as consequências. Eu rapidamente a abracei por trás. Se acalme. Pode pensar um pouco? Aqui é a escola. Não é lugar para você brincar. Me solte. Xiaoying, eu não estou brincando. Eu preciso acabar com ela. Acabar com o quê? Aproveitei a situação e tirei o bastão da mão dela. A ponta afiada quase furou a palma da minha mão. Essa coisa é muito perigosa. Precisa ser guardada por mim. Eu vou confiscar a arma. Me dá, Xiaoying. Senão eu vou ficar brava. Ilvanshi gradualmente voltou ao normal, e a loucura em seus olhos também desapareceu. Não vou dar. Para você sair por aí batendo nas pessoas, você não fica em casa quietinha, sai para brincar com o bastão. Ainda quer causar problemas? O que você está fazendo? Vamos para casa. Vendo que a discussão não adiantava, Ilvanshi tentou pegar de volta a arma na minha mão, mas eu não daria essa chance para ela. Ainda bem que ela é baixa, eu encolhi o bastão e então levantei. Não importa o quanto ela tentasse pegar, ela não conseguiria. Por quê? Por que você está me impedindo? Você está gostando daquela mulher? Do que você está falando? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Volte para casa comigo. Responda, está? O grito dela atraiu a atenção de outras pessoas. Eu rapidamente balancei a cabeça antes. O que tivermos para falar, falamos em casa, está bem? É aqui que vai falar? É por causa daquela mulher?
Você não me quer mais. É tudo culpa dela. É tudo culpa dela. É tudo culpa dela. Se não fosse por ela, nós seríamos muito felizes. Eu preciso eliminar aquela mulher. Logo, Yuvanshi mais uma vez caiu em um estado de insanidade. Chega, eu e ela somos apenas amigos. Vamos para casa primeiro. Falar em casa? Mentira. Vocês dois na minha frente. Andam de mãos dadas. Isso é relação de amizade? Eu sou sua namorada. Você está ficando com outras garotas pelas minhas costas. Como você pode fazer isso comigo? Yuvanshi queria usar a opinião pública das pessoas ao redor para me pressionar e me forçar a ceder. Com certeza. Assim como ela pensava, as pessoas ao redor começaram a cochichar. Cafajeste. Claramente tem namorada, mas ainda fica com outras garotas. Isso é simplesmente traição descarada. Esse homem não tem vergonha na cara. Na frente da própria namorada, ele anda muito perto de outras garotas. Simplesmente merece a morte. Eu não respondi a esses comentários em voz baixa, porque eu entendo que essas pessoas não entendem a verdade das coisas. Apenas foram enganadas pela atuação de Yuvanshi. Yuvanshi continuou a fingir ser uma vítima, mostrando na frente de todos uma expressão lamentável, fazendo com que as pessoas sentissem pena dela. Eu implorei em voz baixa, impotente. Você pode parar de falar besteiras? A situação agora é muito clara. Todos estão do lado de Yuvanshi. Se eu tentar explicar ou argumentar agora, o mal-entendido só vai piorar. O chapéu de cafajeste será firmemente colocado na minha cabeça. 1 conta para 10, 10 contam para 100. A minha reputação na escola estará arruinada. Sob os olhares curiosos de todos, eu forcei Yuvanshi a voltar para casa. Ela ainda queria ficar ali. Como eu poderia tolerar que ela causasse problemas? Ande, volte para casa. Se tiver alguma coisa que te deixe infeliz, pode descontar em mim. Sério? Ao ouvir isso, Yuvanshi ficou surpresa e feliz. A palavra descontar fez com que a mente de Yuvanshi, cheio de ideias estranhas. Será que é desabafo naquele sentido? Xixi. Também não seria má ideia ouvi-la. Ela lambeu os lábios sensuais, como se uma deliciosa refeição a esperasse. É verdade, Xiaoying? É o tipo de desabafo que estou a pensar? Yuvanshi perguntou, com o rosto vermelho. Que? Eu olhei para ela confuso. É isso mesmo. Já faz muito tempo, não é? Vamos para casa e conversamos. Acabou. Será que ela entendeu mal? Esta farsa. Depois de lançar olhares de desculpa a todos, terminei apressadamente. Quem é ela? Na margem do rio, debaixo de uma árvore, viu claramente eu e outra rapariga. Ela cerrou os punhos com força e apoiou-os no tronco da árvore, rodando-os incessantemente. A pele das articulações já estava esfolada, mas ela parecia não notar. Ela perguntava-se repetidamente. Quem é aquela rapariga? Por que está tão próxima da aluna Jishinin? Será que ela quer roubá-la? Ninguém lhe dá a resposta para esta pergunta. Ela não sabe nada sobre isso. Aluna Jishinin, eu não vou deixar que você seja tomada por outra mulher. Você é minha. Os dois voltaram para casa e Yuvanshi tirou o casaco apressadamente. Ao vê-la, eu a impedi rapidamente. O que você está fazendo? No meio do inverno. Por que está tirando a roupa assim? E se você ficar gripada? Não faça isso, você está grávida. Eu sei, mas isso não contradiz o meu desabafo, Xiaoying. Se apresse também. Vamos para o quarto. Se apresse. Será que ela entendeu mal alguma coisa? Yuvanshi agarrou o meu braço. Os movimentos dela estavam um pouco ansiosos. Senti-me um pouco surpreso.